Vamos então resolver o rascunho número 27, que vamos tratar neste caso de uma inequação exponencial de base x. O enunciado é o seguinte: resolver em R+, a inequação x levantado a x ao quadrado maior que x levantado a 2x. Portanto, aqui, antes de iniciar a resolução, queria chamar a atenção do seguinte, fazer as seguintes notas. Portanto, R+ são os números reais não negativos, ou seja, o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tal que x é maior ou igual a 0. Mas como neste caso nós temos uma inequação e vamos ter 0 levantado a 0, e sabendo que 0 é uma indeterminação matemática que por convenção foi considerada igual a 1, esta inequação, o domínio desta inequação será o conjunto dos números reais excluindo o 0, isto é, será apenas constituído pelos números positivos. Portanto, x pertencente a R, onde x é maior que 0. Recordando agora alguns conceitos de inequações exponenciais, podemos então dizer que as inequações exponenciais são inequações em que têm a incógnita no expoente, não é? Que é o nosso caso. Portanto, temos aqui x levantado a x ao quadrado e x levantado a 2x. Portanto, em termos gerais, uma função do tipo a levantado a x é crescente quando a é positivo e é decrescente quando a está compreendido entre 0 e 1. Onde, se A for maior que 1, mantemos o sinal. Se A for compreendido entre 0 e 1, invertemos o sinal. No nosso caso, portanto, esta é a regra, né? Esta é a regra. Portanto, se A for positivo, A levantado a B maior que A levantado a C, nós desprezamos, pelas regras da potência, da potenciação, desprezamos as bases e trabalhamos só com os expoentes. Neste caso fica B maior que C. Neste intervalo entre 0 e 1, como a função é decrescente, temos que inverter os sinais. E então A levantado a B maior que A levantado a C vai ficar B, mas menor do que C. Invertemos aqui o sinal. Portanto, no nosso caso, nós temos x levantado a x ao quadrado, maior que x levantado a 2x, como as bases são iguais, isto é uma das condições que nós temos para podermos desprezar as bases, elas têm que ser iguais, no nosso caso são, portanto, já não é necessário fazer nenhuma transformação, senão teríamos que recorrer a propriedades da potenciação, no sentido de transformar um dos membros, o primeiro ou o segundo, de modo a torná-los com a mesma base. Vamos ter então que analisar dois intervalos. O intervalo de x compreendido entre 0 e 1, né, que é este intervalo, e o intervalo de x maior que 1. No intervalo compreendido em que x está compreendido entre 0 e 1, nós vamos ter que inverter o sinal. Né, e vamos ter, portanto, em vez de termos x ao quadrado maior que 2x, vamos ter x ao quadrado menor que 2x. No intervalo de x maior que 1, mantém-se o sinal, portanto fica x ao quadrado maior que 2x. Agora, desenvolvendo cada uma destas situações, numa delas temos x ao quadrado menor que 2x, outra x ao quadrado maior que 2x. Passando este para o primeiro método, fica x ao quadrado menos 2x menor que 0. E pondo em evidência, este produto é negativo se um deles é negativo, o outro é positivo, ou vice-versa. O outro é positivo e o seguinte é negativo. Neste primeiro caso é de excluir logo, porque o x é maior que 0. Portanto, no nosso caso, o x é maior que 0, portanto excluímos. Ficamos só com esta condição, isto é, x maior que 0 e x menor que 2. Ora, x maior que 0 e x menor que 2, verificamos que, como estamos a analisar o intervalo entre 0 e 1, portanto, é uma função quadrática que raízes 0 e 2, ela é negativa entre as raízes. Como nós estamos a analisar apenas o intervalo entre 0 e 1, portanto, só teremos em conta este intervalo, né? Portanto, ela só é negativa neste intervalo, entre 0 e 1. No segundo caso, temos x ao quadrado maior que 2x, passamos o 2x para o primeiro membro, pondo em evidência, e temos um produto, portanto, positivo. Para ser positivo, ambos têm que ser negativos ou ambos positivos. Do mesmo modo, x menor que 0 é de excluir, porque o nosso x é positivo, é maior que 0, e ficamos com a segunda condição, isto é, x maior que 0 e x menos 2 maior que 0, ou seja, x é maior que 2. Portanto, este é outro intervalo de solução do problema. Portanto, no nosso caso, o resultado da inequação exponencial é o conjunto S tal que x pertence a R e x está compreendido entre 0 e 1 ou x é maior que 2. Portanto, analisando aqui a função quadrática, a função de segundo grau, verificamos que a solução está compreendida entre o intervalo 0 e 1, portanto, 0 e 1, e o intervalo maior que 2. Vamos já analisar a seguir, até no GeoGebra, a comparação com as funções, com as inequações, com as funções exponenciais.
Portanto, aqui verificamos a função exponencial x levantada a x ao quadrado, é esta verde, não é? E temos aqui a laranja, a função x levantada a 2x. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que no intervalo compreendido entre 0 e 1, não é? A função x levantada a x ao quadrado é maior que a função x levantada a 2x. Cá está. Esta linha verde está acima da linha laranja, portanto ela é maior. Portanto, é um dos intervalos, entre 0 e 1. Depois, verificamos que no intervalo entre 1 e 2, a função laranja, a que está a laranja, que é x levantada a 2x, é maior que a função x levantada a x ao quadrado. Razão por qual este intervalo não entra no intervalo das soluções. Não é? Portanto, x levantado a x ao quadrado é menor e não maior que nós pretendemos. Aqui podemos analisar em conjunção a função quadrática x ao quadrado menos 2x, que nós trabalhamos, raízes 0 e 2, e verificamos que ela, um dos intervalos é entre 0 e 1, é exatamente onde a função x levantada a x ao quadrado é maior do que a função x levantada a 2x, cá está, né? E ela só volta a ser maior depois, depois com x maior que 2, né? Que é aqui neste caso, depois da raiz da equação de segundo grau. No intervalo entre 1 e 2, verificamos que a função x levantada a 2x é menor que a função x levantada a x ao quadrado. Vamos então ver no GeoGebra a resolução deste problema, principalmente os gráficos da função x levantada a x ao quadrado e a função x levantada a 2x, e como é que elas variam ao longo do intervalo de R mais excluindo o zero, né? Podemos então ver aqui no GeoGebra que, tendo aqui o seletor, que portanto, permite variar o x ao longo do seu domínio, não é? Ele vai variar entre 0 e 1, cá está, neste caso, na posição x igual a 1, a função x levantada a x ao quadrado é maior que a função x levantada a 2x. Não é? E coincide exatamente nesta meio gráfico aqui da função quadrática. Alterando a escala, para verificarmos aqui este ponto, continuamos a ter aqui a parábola deformada, por causa da escala do eixo dos y que foi alterada, mas dá para ver exatamente o que nós pretendemos. Entre o ponto x igual a 1 e x igual a 2, a função, a laranja, que é x levantado a 2x, é maior do que a função de x levantada a x ao quadrado, o que nós não queremos, não é? Por isso é que este intervalo não está no intervalo de solução, e só passa a estar para x maior que 2, que é onde a função a x levantada a x ao quadrado passa a ser outra vez maior do que a função x levantada a 2x. Podemos tentar ver isto de uma forma mais global, aqui, apanhar o gráfico todo, e cá está, com os eixos exatamente iguais, verificamos que a função x levantada a x ao quadrado ela é maior do que a função x levantada a 2x, só no intervalo entre 0 e 1, não é? E depois a partir do intervalo acima de 2, não é? Cá está, a partir de 2 ela passa a ser outra vez maior que a função x levantada a 2x.